Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui é a irmã Sandra. Grata a Deus, aleluias, por mais essa oportunidade ao qual o Senhor me concede, de estar aqui, poder estar aqui enviando uma palavra de Deus ao seu coração. Para mim é sempre um motivo de bênção, de alegria, poder estar nesse momento aqui com você e estar falando, meditando aqui na palavra do Senhor e sempre aprendendo, porque eu falo que a palavra de Deus é algo assim tão precioso, irmãos, que nos ensina a cada dia, nos renova, aleluias, a cada dia. Então, são minutos assim preciosos na nossa vida, Hoje, nesse momento, o Senhor tocou no meu coração para nós falarmos um pouquinho a respeito do que é um relacionamento com Deus, irmãos. Passei assim, estava sempre ali meditando e o Senhor falou muito forte ao meu coração a respeito disso. O que é ter um relacionamento com Deus? Mas antes eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que você venha se inscrever, deixa aí ativado o sininho das notificações e toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube vai estar notificando vocês, Deixa aí também o seu like e compartilhe, irmãos, compartilhe o máximo que vocês puderem. A palavra de Deus é uma riqueza na nossa vida a ser compartilhada com tantas vidas que assim como nós necessitamos tantos. Amém? E a palavra qual o Senhor me deu se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 21, irmãos, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aleluias, glória a Deus. Então aqui, irmãos, hoje eu meditando, na palavra, e o Senhor falou muito ao meu coração nesse versículo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Então só aqui nós já percebemos que o Senhor está falando não só de ouvir a palavra, não só de conhecer a palavra, de Gênesis ao Apocalipse, mas de viver essa palavra, de viver, de ter uma vida com Deus. Porque muitas das vezes nós passamos a vida ali querendo estudar para aprender, mas quantos não colocam em prática, Vamos fazer um exemplo. Um médico, ele estuda quantos anos para poder pôr em prática tudo que ele aprendeu, mostrar todo o valor de tudo aquilo. E nós, a palavra de Deus, é a mesma coisa, irmãos. Nós vamos estudar, aprender, mas temos que viver, temos que ter vida com Deus, temos que viver nessa palavra, aleluias. Senão, nos tornamos vasos vazios, E nós temos que ser cheios de sabedoria, cheios da unção, cheios do conhecimento, enfim, ter vida com Deus. E aqui que o Senhor diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, essa é a maneira, aleluia, de nós expressarmos o nosso amor a Deus. Não somente da boca para fora, dizer eu amo ao Senhor, eu quero, eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu não vivo a palavra. A maneira de expressar o meu amor ao Senhor é viver essa palavra, temer ao Senhor, andar nos seus caminhos e cumprir os seus mandamentos. Mas aqui, irmãos, quando falamos de um relacionamento com Deus, nós temos que lembrar sempre que para ter um relacionamento com Deus, nós temos que viver uma vida de santidade. E logo quando fala em santidade, muita gente já pensa assim, aparência, Roupa, cabelo, enfim, essas coisas. Irmãos, eu vou dizer algo. A santidade, ela tem que vir de dentro para fora. Ela vai refletir, Quando nós buscamos ter uma vida de santidade com Deus, de temor, que isso vem lá de dentro, ela vai refletir para fora. Ela vai refletir na nossa maneira de andar, ela vai refletir na nossa maneira de falar, ela vai refletir na nossa maneira de se vestir. Enfim, a santidade ela tem que estar
dentro de nós. E aí, nós buscando uma vida de santidade com Deus, nós vamos refletir isso na nossa maneira de viver, né? Então é isso que nós precisamos entender. Muitos acham que não, que é só com a aparência, e não é, irmãos. É em tudo, em toda a nossa maneira de viver. E a santidade, nós temos que aprender. Claro que ninguém é perfeito, nós temos a nossa, enquanto nós vivemos aqui nesse mundo, nós temos a nossa natureza humana, que é uma natureza pecaminosa. Mas nós precisamos aprender o quê? Nós precisamos aprender a lutar contra o pecado, né? O que é lutar contra o pecado? É nós reconhecermos, irmãos, muitas das vezes cometemos erros, isso é na nossa vida, é nós reconhecermos quando estamos errados, nos arrepender, pedir perdão, né? Então é assim que nós vamos, aleluias, aprender a lutar contra o pecado e não se acomodar no pecado. É isso que nós não podemos jamais, se acomodar a uma vida, aleluias, de pecado. Mas sempre, para nós saber tudo isso, como nós temos que viver? Nós temos que viver, ter a nossa vida em Deus, buscar ao Senhor. Porque se nós estamos distante, muitas das vezes tem coisas que não tem nada a ver, já foi, já falei, não tem nada a ver. E não, quando nós estamos ligados, aleluias, pelo Espírito Santo de Deus ali, que nós temos o Espírito Santo de Deus ali na nossa vida, nós imediatamente nós vamos sentir, puxa vida, eu não deveria ter falado dessa forma, eu não deveria ter agido dessa forma. E nós vamos reconhecer nosso erro, vamos nos arrepender e vamos pedir perdão. Aleluias. Mas há 3 passos que nós temos que ter, irmãos, para poder viver uma vida de santidade. O primeiro é ter um coração voltado para Deus. O que é um coração voltado para Deus? É um coração que busca agradar ao Senhor. É um coração sincero. É um coração que não vai em busca da mentira. É um coração que não vai entrar na busca pela zombaria. É um coração que não vai buscar esconder o pecado, ser uma pessoa falsa. Enfim, um coração que teme ao Senhor. É um coração voltado para Ele. Porque quando nós vivemos, né? Eu sou casada, as pessoas... Você sabe, por exemplo, que seu marido não gosta de certa atitude. O que você vai fazer? Você vai evitar. Não, isso daqui também eu vou evitar, eu já conheço ele, eu sei que não gosta. Vamos pensar assim. Então, quanto mais no Senhor, você saber que algo está totalmente fora da palavra do Senhor. Algo está totalmente, e você vai insistir, mesmo sabendo que aquilo vai desagradar ao Senhor, vai entristecer o Espírito Santo de Deus. É isso que é um coração voltado para Deus, um coração que busca se afastar daquilo que desagrada a Deus. É um coração que busca fazer a vontade de Deus, ter cuidado e não entristecer o Espírito Santo. O segundo passo, eu costumo sempre dizer, ler a Bíblia. Irmãos, eu falo assim que hoje tá difícil. A gente vai, muitas das vezes as pessoas carregam o celular para lá e para cá, mas Bíblia a gente vê muito pouco. Aí fala, irmão, mas eu leio a Bíblia no celular. Eu, na minha opinião, eu acho que não é a mesma coisa. Porque sempre vai ter algo para distrair a mente, tirar a atenção. Então, eu particularmente prefiro a minha Bíblia, seja na igreja, seja em casa. Aqui, às vezes sim, a gente usa o celular para pesquisar alguma coisa, alguma coisa que você não entendeu, mas a leitura, eu prefiro sempre a Bíblia, porque sempre cai uma mensagem, alguma coisa e acaba tirando a atenção. Então, e muito importante é para nós buscar conhecer a Bíblia.
conhecer a palavra de Deus. Então, muitas das vezes você está indo na igreja, busque conhecer a palavra. Se achegue a Deus, aleluia, através da palavra, conhecendo aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus, né? E o terceiro passo é viver aquilo que nós aprendemos na palavra, como eu estava dizendo ali no início, né? É viver a palavra, é mudar. A Bíblia não fala para nós, venha como está e fica como está, né? Se fosse assim, irmãos, então para que Jesus viria, sofreria tanto, morreria naquela cruz, passaria por tantas coisas para nos salvar, se nós falarmos, venha como está e fica como está, se não precisa mudança, se não precisa renúncia, se não precisa nada. E o sacrifício que Jesus fez para nos resgatar da condenação eterna. Se não precisa mudar, se não precisa nada. Então, para ter vida com Deus, vida de santidade, nós precisamos ler, buscar a palavra e mudar, ter renúncias. Renuncie-se a si mesmo, coisas que você sabe que não agrada ao Senhor. E às vezes a pessoa insiste, eu não consigo, e passa 10, 20, 30 anos naquilo, eu não consigo. Como não consegue? Em nome de Jesus, nós conseguimos. Em nós não vamos conseguir, mas em nome do Senhor Jesus, porque Ele veio para isso, para nos resgatar, para nós ter uma vida transformada nele. Aleluias. Então, agora muita gente pensa, irmã, então eu tenho que separar de tudo, eu não tenho que ter contato com nada, porque eu tenho que viver só orando e lendo a palavra. Irmãos, não. A santidade, para nós que vivemos nesse mundo, ela vai... nós temos que aprender a saber que a interagir com esse mundo, nós temos sim que ter as nossas amizades, ter nossos contatos, mas é reconhecer que nós não fazemos mais parte das coisas desse mundo, irmãos, né? A santidade, ela é uma vida de dedicação a Deus, né? Como eu até marquei aqui, né? Que é uma vida para dedicar a Deus, a família, separados das coisas que o mundo oferece. Não falar, então eu tenho, como que eu vou conseguir, né? A santidade não é se isolar, irmãos, do mundo, porque nós estamos no mundo, mas é viver uma vida de luz, né? Que a luz de Cristo brilhe em nós, que o brilho do Espírito Santo seja revelado através da nossa vida, porque esse mundo está em trevas e nós, a igreja, o Senhor diz que nós somos a luz do mundo, e a luz, para ela brilhar, né? Ela não pode o quê? Faltar o azeite, aleluias, porque senão essa luz ela vai se apagar. Então, para que o azeite sempre venha a estar transbordando em nós, nós temos que buscar ter uma vida de santidade com Deus, porque através da santidade nós vamos ter intimidade e uma vida de relacionamento com Deus, né? Santidade, nós temos que entender que é ter a humildade de aceitar que nós somos dependentes de Deus. Aleluias. O mundo não aceita isso. Mas se você for falar isso, se eu não trabalhar, se eu não fazer... Por quê? O mundo, ele olha para as coisas que é do mundo, né? Para o Deus desse mundo, né? O príncipe desse mundo, das trevas, enfim. Ele vai buscar, então, tudo que nós falarmos, muitas das vezes as pessoas não vão aceitar. Por quê? Porque nós reconhecemos que nós sim precisamos trabalhar, lutar, ganhar a nossa vida ali, as coisas materiais,
Mas primeiramente nós vamos buscar em Deus a proteção, nós vamos buscar em Deus, aleluias, a saúde, que Deus venha abençoar a nossa saúde, a saúde da nossa família. Por quê? Nós sabemos que buscando o reino de Deus, na sua palavra ele diz tudo que nós precisamos, ele vai nos dar, ele não vai deixar nos faltar. Então isso é viver, né, no mundo que nós vivemos, mas separados das coisas do mundo. É saber sempre guardar na nossa mente que nós temos que ter a humildade de saber que somos dependentes do Senhor, né? Que somos dependentes da presença do Senhor, que nós temos que aprender a andar na obediência, na santidade, que isso vai nos permitir o quê? Conhecermos ao Senhor a cada dia mais. Se nós amamos o Senhor, nós queremos conhecê-lo a cada dia mais, sentir a sua presença. Nós vamos ter aquela confiança, irmãos, de nos achegarmos a Ele. Quando nós estivermos passando por alguma dificuldade, nós temos confiança de nos achegarmos a Deus. Então isso, né, como diz lá, né, em Tiago, capítulo 4, no versículo 8 ao 10, se não me engano, que diz, né, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então nós temos que buscar ter uma vida com Deus, para que a presença de Deus, aleluias, seja viva em nós, aleluias. E a santidade, ela tem que ser por amor. Uma vida de santidade, ela tem que ser por amor e por prazer em obedecer, em viver uma vida com Deus. Não é de eu falar para você, mas você tem que querer. Não, eu quero ter uma vida com Deus. Então você que está aí parado, triste, o Senhor te chama. O Senhor te chama para que você se achegue a Ele, porque Ele quer tomar a sua vida, Ele quer fazer uma grande obra na sua vida, Ele quer transformar a sua vida. Mas para isso você precisa buscar a Ele, né? A palavra de Deus lá em 1 Samuel 2:30 diz assim: eu honro aos que me honram. Então busque ter uma vida, né, honrando a Deus. Honre a Deus com as suas atitudes, honre a Deus com a sua maneira de viver. E Ele vai te honrar, aleluias. Ele vai te dar graça, te dar força para você caminhar. Às vezes você pensa assim, irmã, mas eu passo por muitas lutas, muitas dificuldades. Mas saiba que o Senhor, Ele tem sustentado a sua caminhada. Imagine se você não tivesse essa confiança de buscar no Senhor. Como estaria hoje? Como estaria hoje a sua vida, a sua casa? Mas o Senhor, aleluias, Ele tem te sustentado, mas Ele tem muito mais a fazer na sua vida. Então busque ter uma vida com Deus, amém? Uma vida de relacionamento com Deus. Busque viver uma vida de santidade para que o Senhor venha transformar o seu viver. E agora eu te convido, vamos fazer um minutinho de oração, né? Entregando mais esses minutos ao Senhor, agradecendo a Ele por mais esses minutos que Ele nos concedeu. Amém? Glorioso e amado Deus, Senhor Jesus, Deus tremendo. Nesse momento eu apresento, meu Pai, a cada um que ora comigo. Cobre, Senhor, cada um com o teu sangue, faz a tua grande obra, Senhor. Pai querido, esta vida que não tem forças, que fala que não consegue, meu Pai, viver uma vida com o Senhor. Eu creio em teu nome, Senhor, que ela vai conseguir. Ele vai conseguir, meu Pai. Ó Jesus querido, tira toda a fraqueza, tira todo o seu desânimo, tudo que vem impedir, meu Pai, essa vida de caminhar na tua presença, que o Senhor ponha por terra todos esses impedimentos. Pai querido, Deus fiel, cobre labachudemanta, labassurianda namás, a tua filha, o teu filho, este jovem, Senhor, cobre com o teu sangue, opera uma grande obra, opera um grande milagre, Senhor, nessas vidas, opera a libertação. Pai querido, eu apresento os inscritos desse canal, cobre cada um com o teu sangue. Eu apresento, Senhor Jesus, ó Rei da Glória, os pedidos de oração
que tem chegado até mim. Eu creio, meu Pai, que o Senhor tem recebido a cada um, Pai querido, e o Senhor tem respondido com bênção, com vitória, porque a tua misericórdia é infinita sobre nós. Pai amado, Deus fiel, abençoa, visita aqueles, meu Pai, que estão enfermos no hospital. Deus, visita aqueles que estão numa mesa, Senhor, num centro cirúrgico, aqueles, meu Pai, que estão, meu Pai amado, numa sala de recuperação, meu Pai, num pós-operatório que foi muito difícil. Tenha misericórdia, Pai querido, visita aqueles que estão viciados, Senhor, no álcool, nas drogas, no cigarro. Liberta, Senhor. Apresentamos aqueles que estão nas UTIs, Pai querido. Deus maravilhoso, tenha misericórdia, compaixão. Deus, venha tocar, venha visitar, venha fazer, meu Pai, uma grande obra, Senhor, sobre cada uma dessas vidas. Cobre cada um com o teu sangue. Opera uma grande obra, um grande milagre. Visita a tua igreja na terra. Senhor, meu Deus, nos cobre com o teu sangue. Deus maravilhoso, visita, meu Pai, a empresa deste teu filho. Deus, tu sabe o quanto ele tem pedido, o que ele tem enfrentado e passado. Mas o Senhor é o Deus que cuida, meu Pai, de todas as coisas. Esta minha irmã, este meu irmão, meu Pai, que, Deus, pegou esse exame e se encontra tão nervoso, meu Pai, com o resultado desses exames. Pai, eu creio que o Senhor já deu a vitória. Eu creio que o Senhor já deu a bênção. Deus, porque o Senhor é o Deus que tudo pode, o Deus do impossível, o Deus que opera milagres. O Senhor é o mesmo de ontem, de hoje será eternamente, Pai querido. E nós, Pai, te louvamos, te honramos por tudo que o Senhor é. Aleluias. E assim, meu Pai, nós já te agradecemos para a tua glória. Amém, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Que Deus venha te abençoar poderosamente, irmãos. Venha derramar sobre sua vida mais e mais da graça e a misericórdia do Senhor. Continue apresentando também a minha vida em oração. Também sou carente das orações, dos irmãos. Venha assim, que Deus venha te abençoar cada dia mais. E desde já agradecer a minha rica oportunidade. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus.